Na Europa Oriental, uma nova crise se desenrola, colocando a Moldávia em destaque em meio a disputas que podem remodelar o equilíbrio de poder na região. Recentemente, o primeiro-ministro moldavo fez um apelo contundente pela retirada imediata das tropas russas da Transnistria, reacendendo tensões históricas que se arrastam desde o colapso da União Soviética. A região, situada na fronteira oriental da Moldávia, é palco de intensas disputas devido à sua importância estratégica e a presença de um arsenal militar remanescente da era soviética. Com a escalada das tensões, tanto Moscou quanto Kiev acompanham os desdobramentos com atenção redobrada, enquanto a comunidade internacional se mostra cada vez mais preocupada com o potencial de novos conflitos. A Transnistria, autoproclamada independente no início dos anos 1990, apresenta uma dinâmica peculiar. Embora nunca tenha sido reconhecida como um Estado soberano, a região mantém vínculos estreitos com a Rússia, que utiliza a justificativa de proteção para moradores locais para manter tropas estacionadas no território. Para Moscou, essa presença militar é vista como uma ferramenta essencial para preservar sua influência em uma Europa cada vez mais alinhada ao Ocidente. No entanto, para o governo moldavo, apoiado por nações ocidentais, essas forças representam uma violação clara de sua soberania, intensificando as já profundas divisões entre a Rússia e o bloco europeu. A recente escalada de eventos não apenas acirrou as tensões na Moldávia, mas também reverberou por toda a Europa. O anúncio do governo moldavo sobre a reintegração da Transnistria foi interpretado por Moscou como um movimento provocativo, aumentando o risco de confrontos militares. A proximidade da Ucrânia, que já enfrenta um conflito prolongado com a Rússia, torna o quadro ainda mais intrincado. Para Kiev, a crise oferece uma oportunidade de desestabilizar ainda mais Moscou, enquanto tenta consolidar apoio internacional para reforçar sua posição no cenário geopolítico. Longe de ser apenas uma disputa territorial, a Transnistria desempenha um papel estratégico crucial na geopolítica da Europa Oriental. O território abriga um vasto depósito de armamentos da era soviética, o que o torna extremamente valioso em um contexto de escassez global de munições. Para a Ucrânia, conquistar o controle desse arsenal seria uma vantagem significativa em suas operações militares. Entretanto, qualquer iniciativa de intervenção direta pode desencadear uma reação em cadeia, com o risco de envolver outras potências regionais e transformar uma crise localizada em um conflito de alcance global. Na visão de Moscou, a situação atual faz parte de uma ofensiva estratégica do Ocidente para reduzir sua influência na região. O fortalecimento dos laços entre a Moldávia e os países ocidentais, apoiados por investimentos financeiros e logísticos da União Europeia e dos Estados Unidos, é visto pelo Kremlin como uma ameaça direta. A presença crescente da OTAN em áreas próximas intensifica essa percepção, reforçando a narrativa russa de que o Ocidente busca cercar e isolar o país. Por outro lado, o governo moldavo, liderado por uma presidente que apoia abertamente a integração europeia, enxerga as tropas russas na Transnistria como um obstáculo à sua soberania e um empecilho para seu alinhamento com a Europa. A Transnistria não se limita a ser um território disputado, ela desempenha um papel vital na rede energética e de infraestrutura da Europa Oriental. A região é cruzada por cabos de telecomunicação de alta capacidade, que conectam diferentes partes do continente, e gasodutos que desempenham um papel central no fornecimento de energia para países vizinhos. Esses ativos estratégicos não apenas garantem a continuidade do abastecimento de energia, mas também sustentam a conectividade digital e a estabilidade econômica de uma Europa já sobrecarregada por outras crises. Qualquer perturbação nessas infraestruturas, seja por sabotagem ou ação militar, teria repercussões graves, afetando cadeias de suprimento e potencialmente interrompendo serviços essenciais para milhões de pessoas. O aumento das tensões na região amplifica essas ameaças. Com tropas russas estacionadas na Transnistria e uma retórica cada vez mais hostil entre Moscou e Chisinau, a possibilidade de um confronto direto cresce a cada dia. A presença militar russa, justificada como uma medida para proteger a população local e assegurar a estabilidade, é vista como uma provocação pelas potências ocidentais e pelos líderes moldavos. Ao mesmo tempo, a crescente militarização da região torna a situação ainda mais volátil, elevando o risco de um incidente não
não intencional que poderia desencadear uma escalada incontrolável. Uma possível intervenção da Ucrânia adiciona outra camada de complexidade a essa crise. Para Kiev, a Transnistria representa tanto uma ameaça quanto uma oportunidade estratégica, especialmente devido à presença de armamentos e infraestrutura militar que poderiam fortalecer suas capacidades defensivas. No entanto, qualquer tentativa de ação militar nesse território quase certamente provocaria uma resposta imediata de Moscou. Tal cenário não apenas envolveria as forças armadas russas, mas poderia também atrair a participação de outros países vizinhos, como a Romênia, que mantém laços históricos e culturais com a Moldávia. Isso criaria um ambiente de instabilidade que rapidamente poderia ultrapassar as fronteiras da região. Além disso, a possibilidade de um confronto direto entre forças ocidentais e russas na Transnistria eleva os riscos para um patamar ainda mais perigoso. Com as potências globais já envolvidas em disputas em outros cenários, uma escalada no leste europeu poderia transformar a Transnistria em um epicentro de rivalidades internacionais. A presença da OTAN na região, embora oficialmente desconectada da crise moldava, é percebida por Moscou como uma provocação, o que complica ainda mais as negociações diplomáticas. Enquanto isso, líderes políticos e analistas alertam para as consequências econômicas e humanitárias de um conflito nessa região sensível. Danos à infraestrutura energética ou para os cabos de telecomunicação não apenas afetariam a Moldávia e seus vizinhos imediatos, mas também teriam um impacto profundo na segurança energética e digital de toda a Europa. Com isso, a crise da Transnistria transcende as disputas locais e se posiciona como uma peça central no tabuleiro geopolítico global. O desenrolar dessa crise nos próximos dias promete ser um divisor de águas para a Moldávia e a Transnistria, com implicações que podem repercutir por toda a Europa Oriental. A situação exige atenção redobrada não apenas das partes diretamente envolvidas, mas também de uma comunidade internacional que enfrenta o desafio de intervir de maneira eficaz antes que o ponto de não retorno seja alcançado. O fracasso em conter as tensões pode desencadear consequências que vão além das fronteiras moldavas, afetando alianças regionais, mercados globais e a estabilidade estratégica de toda a região. A Moldávia, com sua localização geográfica singular entre a União Europeia e a Rússia, desempenha um papel crucial nesse complexo tabuleiro geopolítico. Historicamente, sua posição tornou o país um corredor estratégico para fluxos econômicos e políticos, mas também o expôs a pressões externas constantes. Hoje, esse mesmo posicionamento a transforma no epicentro de um confronto indireto entre o Ocidente e Moscou, com implicações que podem alterar o equilíbrio de poder na região por décadas. A disputa pela Transnistria, mais do que uma questão territorial, simboliza uma luta maior por influência, controle e poder na Europa Oriental. A diplomacia surge como a única alternativa viável para evitar uma escalada que poderia ter consequências catastróficas. No entanto, alcançar uma solução pacífica é uma tarefa monumental. As rivalidades históricas, os interesses estratégicos conflitantes e a ausência de confiança entre as partes envolvidas tornam qualquer negociação um processo árduo e frágil. Além disso, a fragmentação do apoio internacional e as diferentes prioridades das potências globais complicam ainda mais o cenário, levantando dúvidas sobre a eficácia de possíveis intervenções externas. Analistas apontam que para que a diplomacia tenha sucesso, será necessário mais do que simples diálogos. Serão exigidas medidas concretas, como garantias de segurança mútuas, acordos de neutralidade e um compromisso real com a preservação da soberania moldava. No entanto, o tempo é um fator crítico. Quanto mais a crise se prolonga, maior é o risco de que incidentes localizados escalem para conflitos maiores, envolvendo potências regionais e até mesmo globais. A região da Transnistria, com sua combinação única de importância estratégica e tensões latentes, exemplifica os desafios enfrentados pela Europa em um cenário global em rápida mudança. O que está em jogo não é apenas o futuro da Moldávia, mas também o equilíbrio de poder em uma Europa que busca se posicionar diante das ambições russas e do crescente papel do Ocidente. As decisões tomadas nas próximas semanas terão um impacto duradouro, moldando não apenas o destino imediato da Transnistria, mas também as dinâmicas geopolíticas de todo o leste europeu. Enquanto isso, a incerteza continua a dominar o horizonte.
A Moldávia e seus aliados precisam navegar cuidadosamente em meio a pressões internas e externas, enquanto a Rússia, a União Europeia e outros atores globais avaliam seus próximos passos. A história mostra que crises como essa raramente terminam de forma rápida ou simples, mas resta a esperança de que a diplomacia prevaleça sobre as rivalidades, evitando que a região mergulhe em um conflito de larga escala.